Gente, bom dia, paz, alegria, saúde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Ontem eu falei aqui que nós teremos chuvas, né? O tempo ficou meio fechado em algumas regiões da região metropolitana de Belo Horizonte. Por exemplo, choveu em Ribeirão das Neves e alguns locais de Ribeirão das Neves, na região norte da cidade, teve uma chuvinha. Deu até para sentir frio, né? Mas o resto da cidade ficou a seco mesmo, né? Não teve chuva. E hoje a meteorologia continua prevendo chuvas para a tarde. Teremos uma temperatura alta, né? De mais de 30 graus e com possibilidade de chuvas à tarde. Ainda falando agora de Covid. Nas últimas 24 horas, em Minas Gerais, nós tivemos 27 mil casos de Covid, com 23 mortes, né? E o PROCON está alertando a você, consumidor, porque tem muita gente aproveitando essa fase, esse momento em que estamos passando, com muito caso de gripe e Covid ao mesmo tempo. Tem hora que você tem gripe e você não sabe se é gripe ou se é Covid, né? Porque os sintomas são muito iguais. Então, o PROCON está chamando a atenção de você, consumidor, muito cuidado, porque algumas farmácias estão se exorbitando, né? Com o momento está mais grave, então aumentou o preço exorbitantemente daquele teste de Covid que as farmácias fazem, né? E aumentou muito o preço, né? Então o PROCON está dizendo, se você chegar num lugar, você sabe que nós chegamos a ter farmácia aqui na região metropolitana, né? Que o teste de Covid é R$59, né? Enquanto você pagava R$300 em outras farmácias. Ele fazia o mesmo teste por R$59. E eu não sei se essa farmácia continua fazendo o teste por R$59. Mas que se você tiver aí, né? E por causa disso, algumas farmácias baixaram bastante o preço e tiraram das primeiras farmácias, as mais importantes, o teste de Covid. Por quê? Porque eles estavam exorbitando no preço. Mais de R$300, 200 e tantos reais e etc. Enquanto hoje está cobrando 59. Não é verdade? Então, muito cuidado, porque você pode ser explorado nesse momento. O PROCON está pedindo para estar alertando qualquer coisa, possa fazer, inclusive, uma reclamação formal no PROCON contra as farmácias. Tá legal? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Olha, mais um voo com doses de vacinas da Pfizer pediátrica chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os imunizantes contra a Covid-19 estão sendo destinados às crianças de 5 a 11 anos de idade. Quem nos conta é a Gabriele Assis. Gabriele. A Vitória ficou quietinha para receber a vacina contra a Covid-19. Com apenas 9 anos de idade, ela já sabe a importância da imunização. Não doeu. Eu vou para a escola. Agora a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente fica com medo do vírus, a gente tem que ter medo do vírus, né? Dá graças a Deus que agora a gente pode, com as crianças vacinadas, a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado, né? Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas começaram a receber a proteção contra a Covid-19 em Contagem nesta terça-feira. Entre elas, o sentimento é unânime, uma mistura de alívio e esperança. Ficou feliz? Sim. E agora você vai ficar mais tranquilo? Sim. Tô feliz. Eu tô feliz, porque eu tava esperando muita vacina para eu poder voltar à vida normal. Contagem tem 68 mil crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos. A cidade recebeu 3.300 doses da vacina infantil até o momento, o que deve atender o público prioritário até o fim da semana.
Segundo o secretário de Saúde do município, a vacinação será ampliada de acordo com a chegada de novas doses do imunizante. A gente sabe que o público infantil, epidemiologicamente, ele tem até menos problemas em relação a complicações do que o público adulto, mas é importante lembrar que existe sim óbitos de criança, essa é a primeira situação. A segunda situação é a volta do período das aulas, onde as crianças vão estar juntas, e a terceira situação é a transmissão, o poder de transmissão que esse público tem, ou seja, a gente tem muito contato com as crianças, né, os avós, especialmente pessoas idosas e que têm uma possibilidade de complicação maior. Então a gente reafirma que a importância de se vacinar e que a vacina é muito segura, inclusive para esse público também. Em Betim, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas também começou nesta terça-feira. A previsão é de que a vacinação desse público aconteça até o fim da semana. Já em Belo Horizonte, crianças acamadas de 5 a 11 anos começaram a se vacinar em domicílio nesta terça-feira, quando também aconteceu a repescagem para os pequenos do público prioritário. Segundo a Prefeitura da capital, a ampliação da vacinação para crianças sem comorbidades será feita de forma gradativa, conforme novas doses cheguem ao município. A gente sempre tem que prevenir os nossos filhos, e vacina a gente sempre teve e sempre ajudou. A gente tem que ter a confiança na vacina, na medicina, para a gente conseguir ir, né, mais além. Pois é, nós estamos, né, vencendo mais uma etapa, e essa é uma das etapas mais importantes, que é a vacinação das crianças, porque agora em fevereiro nós já estaremos com as crianças nas escolas, né? E pelo menos seria bom que toda criança, né, entre 5 e 7 anos, aquelas que vão frequentar as aulas, já estivessem vacinadas com a primeira dose. Vai ser muito importante, porque a criança é que não pode sofrer, né, com esse distanciamento que nós estamos promovendo por causa da Covid, porque a criança quer brincar, quer correr, né, na escola, principalmente no momento do recreio, não é verdade? Quantas crianças que só brincam na escola? Porque hoje, presa nos apartamentos, né, não tem onde brincar, não tem onde correr. Diferente da época da gente, que tínhamos a rua para brincar, os lotes vagos, etc. Hoje não existe mais isso, né? A criança não pode sair na rua, é um perigo, né? Então ela brinca na escola. Então, as crianças vacinadas vai ser uma bênção, né, para poder frequentar a escola, tudo direitinho, sem problema nenhum. Olha, eu quero inclusive falar aqui da Copasa. A Copasa deu uma entrevista há poucos instantes, o diretor de operações da Copasa, deu entrevista há poucos instantes à imprensa dizendo o seguinte, que a empresa está anunciando que está tudo tranquilo no estado. Não existe mais nenhuma cidade com falta d'água por causa dos problemas das chuvas que tivemos. Tudo foi sanado sem problema nenhum. Pode acontecer um caso pontual de um lugar ao outro, pode acontecer, mas que o abastecimento de água em toda a cidade está normal, né? Tem alguns problemas com o pessoal da Copasa. Hoje mesmo um amigo meu foi a uma agência de atendimento da Copasa, ele estava fechado porque lá todo mundo teve Covid, né? Eu acho que tem muita gente tendo Covid e o Covid está vindo mais brando, né? As pessoas estão indo para casa, ficam 4, 5, 6 dias em casa, né? Se recuperam e voltam a trabalhar novamente, né? Aliás, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e chamar a atenção da prefeita de Contagem, Marília Campos. Olha, a cidade de Contagem tem uma região muito importante, que é a região da Ceasa. Uma região muito importante. Ali é um grande entreposto de Minas Gerais, né? Está dentro de Contagem, né? E eu fiquei impressionado. Ontem eu estava na 040 e fui fazer um retorno para entrar ali nas proximidades do Ceasa. Olha, o retorno pela Avenida das Américas, tem um viaduto ali. Você não retorna no viaduto, você entra, mas não retorna. Você tem que entrar dentro do bairro Guanabara, Kennedy, né? E as ruas estão em péssimas condições. São muitos caminhões, porque todo mundo, para fazer o contorno, para fazer uma volta por ali, tem que entrar dentro do bairro. E aí você passa por ruas totalmente esburacadas.
É um problema sério. Aliás, não só ali na região do bairro Kennedy, mas também na região do bairro Cabral, na região do Pedra Azul, muito buraco, né? Onde tem as grandes empresas com seus grandes armazéns, né? Hoje, todos os grandes supermercados de Minas Gerais têm lá, em Contagem, os seus grandes depósitos, né? Então, nós estamos sentindo isso, que está precisando da Prefeitura de Contagem dar uma guaribada naquela região ali. Até porque era uma região de um PIB muito importante, porque todo o comércio atacadista de Minas, da região metropolitana, está ali em Contagem. Não é verdade? Então, a prefeita tem que cuidar direitinho, né? Ali da região de Contagem. Então, pedi à prefeita para dar uma olhadinha nisso aí, porque essa região é muito importante para a economia, não só de Contagem, mas para a economia de Minas Gerais, de um todo, da região metropolitana. Aliás, eu sempre defendi que aquela região ali, a Prefeitura de Contagem tivesse o carinho de dizer: aqui está o nosso polo atacadista. É o grande polo atacadista da região metropolitana, está em Contagem. E a Prefeitura tem que virar os seus olhos para esse local. Até porque ali é onde estão os maiores contribuidores de impostos da cidade de Contagem hoje, né? Então, mas não é agora porque choveu, não. Essa situação está desde antes da chuva. O asfalto é muito ruim, precisa de uma reforma geral, né? Infelizmente, precisa de uma reforma geral. Nós optamos pelo asfalto, né? Eu lembro que eu estive em algumas cidades americanas que os pisos, as pistas de rolamento são toda feira de cimento. Aqui não acaba nunca, né? Aliás, nós temos uma pista de cimento aqui na Via Expressa, essa Via Expressa aqui, que você pega ali do Coração Eucarístico para Contagem. Até lá em cima, na estação do metrô, você tem uma pista que tem mais de 40 anos que não tem problema nenhum. Aliás, quando teve um probleminha, eles foram lá e puseram asfalto. Você tinha que chegar e consertar de acordo com o que foi feito, né? Com cimento e etc e tal, né? Então, isso precisa de uma reforma urgentemente. Agora, enquanto eu estou alertando Contagem para esse problema, eu quero parabenizar o prefeito da cidade de Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves está uma cidade, principalmente nas principais ruas, não tem buraco, né? Tem buraco em alguns lugares. A gente sabe que tem lugar... Eu lembro quando o Dirceu Pereira foi prefeito de Neves, eu falei com ele assim: se você conseguir tampar os buracos da cidade ali no centro de Neves, você já vai fazer uma grande coisa na vida. Ele não conseguiu. Passou o tempo todo na prefeitura sem conseguir tampar os buracos lá do centro de Ribeirão das Neves e refazer o asfalto. A gente sabe que Neves é uma cidade pobre, né, que recebeu a explosão demográfica de Belo Horizonte. Todo mundo foi morar em Neves, todo mundo quer água, quer rua asfaltada, quer esgoto, quer isso, quer aquilo, mas a contribuição, vamos dizer, a renda de Neves é uma renda muito pouca. Agora que a cidade está desenvolvendo mais. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Olha aqui, este ano, quem quitar pelo menos 2 parcelas à vista do IPTU em Belo Horizonte tem desconto de 10% no valor. Mas será que vale a pena pagar de uma vez, ou melhor, parcelar? A Gabriele Assis conversou com especialistas para esclarecer dúvidas a respeito. Vamos conferir? Este ano, a Prefeitura de Belo Horizonte emitiu um decreto que oferece aos moradores da capital desconto de 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de 2022. Para conseguir o desconto, é preciso quitar a primeira guia até o dia 20 de janeiro e pagar pelo menos 2 parcelas de uma vez. A emissão da guia já está disponível no site da Prefeitura. Quem quiser parcelar pode dividir o tributo em até 11 vezes, com o primeiro vencimento em 15 de fevereiro e depois no dia 15 dos meses seguintes. Nesse caso, a emissão das guias acontece a partir do dia 21 de janeiro. Segundo especialistas, o valor do desconto é atrativo, mas o pagamento à vista só deve ser feito por quem já tem um dinheiro investido. Você que tem uma grana guardada, né, que tem lá investimentos, que está aplicando seu dinheirinho em alguns fundos, algumas rendas fixas, vale a pena pagar antecipado. Por quê? Porque hoje a taxa Selic está em 9,25
Existe uma expectativa que durante o ano ela chegue a 11%, mas né, no decorrer do tempo de 2022. Mas se o desconto é de 10%, significa dizer que você está antecipando um ano do seu lucro nos investimentos agora, já em janeiro. Olha que legal. Né? O que você demoraria o ano inteiro para ganhar, em torno de 10%, você já sai no lucro agora, não tendo que pagar essa parte desses 10% agora no começo do ano, então. Se você tem o dinheiro e está pensando em parcelar e talvez guardar o dinheiro ou investir o dinheiro, pode ser uma alternativa interessante, desde que você vá fazer alguma coisa com aquele dinheiro, né, que compense. Hoje, os investimentos de baixo risco, eles não pagam necessariamente o suficiente, 10%. Então, talvez o pagamento antecipado seja a melhor alternativa para aquelas famílias que hoje têm essa disponibilidade. O Emanuel faz um planejamento anual e prefere parcelar o IPTU. O valor do imposto faz parte das despesas fixas dele. Inclusive, eu sempre deixei o pagamento de débito em conta, né? Então, esse valor, geralmente, no meu orçamento, que eu já faço a programação no princípio do ano, né? Os pagamentos fixos dentro do ano, então eu já destino parte desse valor e efetuo sempre débito em conta. Para as pessoas que, diferentemente do Emanuel, não conseguiram se planejar e estão com guias de IPTU atrasadas, a recomendação é fazer uma renegociação e, claro, se preparar para os anos seguintes. Então, vá até a prefeitura, tente renegociar a dívida, mas de uma maneira que isso não atrapalhe o seu orçamento. Então, sempre uma renegociação de uma dívida, tentar negociar algum débito, ele precisa estar dentro do seu orçamento. Porque senão você vai assumir uma parcela ali que talvez você não tenha capacidade de pagar, e isso pode comprometer o orçamento que você fez para hoje. Então, o primeiro ponto é tentar organizar a parcela, tentar organizar o seu orçamento e aí renegociar de uma maneira que isso fique viável dentro daquele orçamento que você destinou para esse fim. Vamos supor que parcelando o seu IPTU, você vai arcar com um custo de R$300 por mês. Um exemplo, R$300 por mês. Que tal, então, você já refazer as contas e guardar, ao invés de guardar só 300, guarda 500, porque aí quando chegar o ano que vem, esses 200 a mais que você pôs no seu orçamento mensal já é o suficiente para você pagar à vista o ano que vem e ter 10% de desconto se mantiver as mesmas regras, né? Eu sei que para uma cidade igual Belo Horizonte, que está economicamente esvaziada. Belo Horizonte é uma cidade esvaziada economicamente. Nós não temos indústria. A indústria nós perdemos na década de 40, quando a cidade industrial foi doada para Contagem. A cidade industrial era nossa, de Belo Horizonte. Foi doada para Contagem, porque nós não tínhamos energia elétrica para tocar a cidade industrial. E não podia entrar outra energia elétrica em Belo Horizonte, porque nós tínhamos um contrato com a Hanna Corporation, que era a dona da Companhia Força e Luz de Minas Gerais. Nós tínhamos duas usinas que mandavam energia elétrica para Belo Horizonte. Uma usina lá no Acuruí, né, ali no Rio das Velhas, e outra usina no Rio Arrudas, aqui no final do Rio Arrudas, ali naquela parte que tem aquelas pedras ali no Rio Arrudas. Ali tinha uma usina hidrelétrica ali. Então, eram essas duas usinas hidrelétricas que mantinham a luz de Belo Horizonte, que não era uma grande coisa, né? Já tínhamos a CEMIG, não tínhamos a CEMIG ainda, né? Foi na década de 40. Aí, para tocar a cidade industrial, precisava de luz de marimbondo, que é ali naquela usina hidrelétrica de Cajuru, ali com Divinópolis, né? Mas não podia entrar, porque o contrato não previa, não podia. Então, o que para o governo não perder a cidade industrial que foi feita para Belo Horizonte, então, aí doou a cidade industrial para Belo Horizonte. Foi quando o Juscelino, quando prefeito de Belo Horizonte, né, como governador de Minas, trouxe para Belo Horizonte uma indústria que foi a Mannesmann, que hoje está praticamente desativada ali no Barreiro, porque parte daquilo que a Mannesmann tem, que é a Valorec, está lá no interior de Minas, no caminho de São João del Rei, né? Então, vocês podem notar hoje que você passa ali perto, não tem mais aquele fogaréu nos fornos, os altos fornos parece que estão desligados, parece que a usina ali do Barreiro está bem desativada da Valorec, né? Mas Belo Horizonte é uma cidade que vai depender do IPTU para sobreviver, porque vai ser a grande fonte de renda. Com a pandemia, nós fechamos a metade do comércio da cidade foi fechada, né? Qual que é o grande negócio de Belo Horizonte?
ter comércio, né? Mas nós temos uma prefeitura que, ao invés de ajudar, de estimular, parece que existe só para falar não pode, não faz. E então nós temos hoje um comércio que tá ruim na cidade. Infelizmente está ruim na cidade. A cidade está esvaziada economicamente. Você vê, a indústria está em Contagem, nós demos, está hoje em Contagem, está hoje na cidade de Betim, né? O atacado, falei há poucos instantes aqui do atacadão, que está todo em Contagem, saiu de Belo Horizonte. Quando criaram a Ceasa, os comerciantes atacadistas de Belo Horizonte, que estavam ali em todo o mercado, ali na região da Lagoinha, ali, região da Guaicurus, saíram debaixo da baioneta para ir para a Ceasa. Foram para baixo da baioneta para ir para a Ceasa. Então, quer dizer, nós perdemos a indústria, perdemos o comércio atacadista, que está todo em Contagem, né? Então, hoje nós vamos sobreviver de IPTU, né? Enquanto algumas cidades isentam IPTU, né? Eu lembro quando o Ademir Lucas foi prefeito de Contagem, ele isentou IPTU de moradia e cobrou direito IPTU de indústria, comércio, né? E serviço, né? E compensou, naquela época, compensou o que se pagava de IPTU de moradia e com o que ele cobrou de IPTU de indústria, comércio e moradia. Uma hora eu vou contar umas histórias aqui a respeito disso aí, né? Teve uma reunião, o pessoal reclamou e tal, aí eu conversando com um cara da indústria de Contagem, uma belga mineira, né? Aí ele me falou quanto custava um rolo de arame, que era o preço, o rolo de arame, um caminhão de rolo de arame era o preço de um ano de IPTU da belga mineira em Contagem, né? Então você vê que pagava muito pouco naquela época. Mas é isso aí. Então Belo Horizonte precisa do IPTU. O IPTU é um dos principais, uma das principais arrecadações da cidade de Belo Horizonte. Infelizmente, a cidade não tem outra forma. E até hoje, né, nós não trabalhamos outra forma. Eu já levei sugestões para a cidade ter outra forma de trazer compradores, para termos aqui um comércio ativo e etc. Mas, infelizmente, né, as pessoas que ocupam a prefeitura de Belo Horizonte não pensam nisso, não pensam em desenvolver a cidade. Nós temos uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que não faz isso, não conversa sobre isso, infelizmente. Amanhã a gente volta.